campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, olá, amigos. Estamos dando continuidade na leitura deste livro Opinião Espírita, Psicografia do Franciscano Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 49. O título deste capítulo é Testamento Natural. E os nossos irmãos Emmanuel e André Luiz, então, nos levam a refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 15. O título desse capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aqui, então, nesse trecho, o Espírito São Luís, em Paris, 1860, nos traz essa reflexão sobre a transmissão da riqueza. O homem é apenas depositário da fortuna que Deus lhe permite utilizar durante sua vida na Terra? Após o desencarne, terá ele o direito de transmitir essa fortuna a seus descendentes? E a resposta dos espíritos: o homem, ao desencarnar, pode perfeitamente transmitir os bens que utilizou durante a vida, mas a consolidação desse desejo estará sempre subordinada à vontade de Deus, pois ele pode, quando quiser, impedir que os descendentes recebam esses bens. É por isso que vemos ruírem fortunas que pareciam solidamente construídas. Assim, o homem é impotente quanto à vontade que possui de querer manter sua fortuna em família. Porém, isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus poderá retirá-lo dos seus descendentes, se assim achar necessário. Então é importante que ele reforce que a fortuna é um empréstimo de Deus, E aquele que a possui, então, é responsável por compartilhar benefícios a partir desses recursos. Então, Mamon seria o Deus da riqueza. Então, esse ensinamento não se pode servir a Deus e a Mamon é uma advertência para aqueles que só valorizam as coisas materiais, Mamon, descuidando-se do lado espiritual, que é Deus. E aí vamos ver o que esses irmãos nos trazem sobre isso. Por muito aspire o homem ao isolamento, pertencerá a ele a coletividade que lhe plasmou o berço, da qual exerce a influência e sobre a qual exerce a influência a seu modo. Alguém pode, sem dúvida, retirar-se da atividade cotidiana com o pretexto de garantir-se contra os erros do mundo. Mas, enquanto respira no mundo, ainda que não o deseje, prossegue consumindo os recursos dele para viver. Qualquer pessoa dessa forma deixa ao desencarnar a herança que lhe é própria. No que se refere às posses materiais, há no mundo testamentos privados, públicos, conjuntivos, nuncupativos. Entretanto, as leis divinas escrituram igualmente aqueles de que as leis humanas não cogitam. Os testamentos naturais que o espírito reencarnado lega aos seus contemporâneos através de seus exemplos. Aliás, é preciso recordar que não se sabe a rigor de nenhum testamento dos miliardários do passado que ficasse no respeito e na memória do povo, enquanto que determinados gestos de criaturas desconsideradas em seu tempo são religiosamente guardados na lembrança comum. Apesar do caráter semilendário que lhes marcam as personalidades, vale anotar que ninguém sabe para onde teriam ido os tesouros de Cresso, o rei,
Ao passo que as fábulas de Esopo, o escravo, são relidas até hoje com encantamento e interesse, quase 30 séculos depois de ideadas. A terra, que mudou de dono várias vezes, não é conhecida pelos inventários que lhe assinalaram a partida, e sim pelas searas que produz. Ninguém pode esquecer notadamente o espírita que, pela morte do corpo, toda criatura deixa a herança que fez na coletividade em que viveu. Herança que, em algumas circunstâncias, se expressa por amargas obsessões e débitos constringentes para o futuro. Viva cada um de maneira que os dias por vindouros lhe bendigam a passagem. Queira ou não queira, cada criatura reencarnada nasceu entre dois corações que se encontram, por sua vez, ligados a certa família. Família que é a célula da comunidade. Cada um de nós responde mecanicamente pelo que fez a humanidade na pessoa dos outros. Melhoremos tudo aquilo que possamos melhorar em nós e fora de nós. Nosso testamento fica sempre, e sempre que o mal lhe oriente os caracteres, é imperioso recomeçar o trabalho a fim de corrigi-lo. Ninguém procure sonegar a realidade, dizendo que os homens são como areias da praia, uniformes e impessoais, agitados pelos ventos do destino. A comunidade existe sempre, e a pessoa humana é uma consciência atuante dentro dela. Até Jesus obedeceu a semelhante dispositivo da vida, espírito identificado com o universo, quando no mundo nasceu na Palestina, e na Palestina teve a pátria, onde nos legou o Evangelho por testamento vivo, divino. Então aqui nós temos, essa referência aos nossos bens, aos bens que nós adquirimos, aos bens que nós podemos desfrutar e que nós vamos legar à humanidade. Mas há também aqui uma advertência de que nós mesmos, seremos herdeiros desses bens que nós estamos construindo no dia a dia. E esses bens vão nos acompanhar como luz no nosso caminho, onde quer que a gente vá, ou como fardos com os quais nós teremos que lidar, ou como tarefas a serem recomeçadas para que a gente possa corrigir os eventuais desvios e equívocos que a gente ainda tenha realizado na vida. Mas a vida continua sempre, e somos espíritos imortais e estamos aos poucos, ao longo dessa nossa jornada, aprendendo a aprender tudo isso, a administrar os talentos, a administrar os bens, os conhecimentos, através do amor e com amor. Estamos aprendendo que não estamos colocados diante do próximo para aumentar suas dores e suas aflições. Muito antes, pelo contrário, para ajudá-los a encontrar meios de amenizar. Não estamos com talentos para exibi-los às pessoas, mas para, através deles, ajudar a despertar nos nossos irmãos os seus próprios talentos, seus próprios dons, os seus próprios recursos internos para lidar melhor com a vida, para serem mais felizes, para fazer os outros felizes. Estamos aprendendo com esta opinião espírita, amorosamente, generosamente trazida pelos nossos irmãos Emmanuel e André Luiz. Então, que sigamos aprendendo a aprender com esse legado, com essa herança que esses irmãos
tanto os médiuns quanto os espíritos, que na condição de espíritos ditaram essa obra, nos legaram. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquemos com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site